Ok, pessoal, então hoje nós vamos desenhar novamente mais uma etapa aqui do nosso... Vou deixar aqui sempre pronto aqui e clicando. Então nós vamos desenhar de novo a caixa de leite que foi recortada, como nós tínhamos falado, né, nas mesmas medidas, para facilitar até a interpretação. E olha só, hoje nós vamos fazer nosso sólido na seguinte posição, semelhante ao que foi na aula passada. Vou pegar aqui meu esquadro. Porém, agora nós vamos fazer ele interpretado da seguinte maneira, ó. Vista frontal nessa posição agora, ó. Tá? Vista frontal nessa posição, virando assim para vocês, ó. Olha lá. Então, quando eu desenho a vista frontal, de novo eu vejo a altura e a largura, né, total da minha caixinha de leite aqui, que é o meu sólido, tá? Ela tem 7 de altura, 7 de largura. Só que isso aqui é o que é? É uma rampa. Essa rampa está de frente para nós. Como que eu represento a rampa que está de frente para nós, né? Represento com linhas verticais. Então, de preferência, linhas verticais mais finas. Pode usar a régua para fazer a linhazinha mais precisa aqui, ó, né? Isso aqui é a achura que indica para nós que existe uma rampa ali, certo? Só que até esse momento, assim, eu não sei dizer se essa rampa está subindo lá para trás e descendo aqui para frente, ou está subindo aqui para frente e descendo lá para trás. Só com essa informação eu não consigo determinar isso daí, né? Lembrando sempre que a nossa vista ortogonal ela pode ser feita com o material de desenho, os contornos sempre mais grossos, tá? E uma coisa que eu digo para vocês fazerem sempre é justamente a linha de piso. Então tá aqui nosso chão, o chão, né? Sempre mais destacado do que a linha de contorno, de preferência mais grosso, né? Tá lá, a linha de piso. Já podemos fazer aqui do lado, ó, a outra linha do piso também, ó, que vai se somar com aqui na nossa continuidade, né? Então, como que a gente faz o desenho das vistas, gente? Olha só, eu tenho dito para vocês, afastem mais ou menos 5, 6 unidades da margem, tá, da folha, e comece o desenho para ele não ficar colado lá no canto. Imagine que o meu quadro de madeira aqui fosse a margem da folha de papel de vocês, né? Então, não vou deixar nem muito colado, nem muito distante, senão eu ocupo demais o meio da folha. Muito bem, eu falei para vocês que dessa vez a nossa peça está assim na vista frontal e agora a vista lateral. Opa, a vista lateral ficou invertida agora, ó. Se eu virei o sólido, né? É o mesmo sólido de ontem, só que agora nós estamos trabalhando de uma outra maneira aqui, ó. O que acontece? Então a vista lateral é isso daqui, ó. Então, se eu desenho a vista lateral, ela está assim. Certo? Quando eu desenho isso, tá aqui a interpretação da vista lateral, ó. E agora eu entendo qual é o lado que está a rampa, ó. A rampa está avançando para cá, né? Então, tudo bem, eu já consigo enxergar aqui a posição da peça. Certo? Tá lá, ó. E a linha de piso, sempre é legal que essa linha de piso ela passe, né? Não fique assim condicionado só a esse limite aqui, não, que ela passe até onde ela cobre o território ali, a sombra, né, vamos dizer assim, da peça que a gente está desenhando, sempre passando um pouquinho.
Nunca encoste essas linhas aqui, porque não é o mesmo corte do terreno. Embora seja o mesmo terreno, não é o mesmo corte. Aqui está a nossa peça. Pois bem, então aqui nós temos a vista frontal e aqui a vista lateral. Tá? Lateral. A vista superior, então, se você está com a caixinha à mão aí, vista frontal, vista lateral, frontal, a vista superior, que é essa aqui, vai ser um retângulo total, certo? Então vamos fazer a vista agora superior. Olha só, se eu uso, né, o mesmo alinhamento aqui, ó, basta que eu faça isso, então tem o mesmo alinhamento aqui da caixinha, tá? Aproveitando aqui de baixo para cima. Veja que eu fiz medida só lá em cima, né? E agora, ó, com a regra do 45 graus, se eu aproveitando as mesmas medidas, ó, eu vou transportar a medida da base aqui, ó, transportei para cá. Então eu não precisei medir aqui. Essa outra medida aqui. E a outra medida lá, ó, que está aqui, eu levo o esquadro até lá, 45 graus, né? E também vou fazer a ligação dela aqui, ó. Transportei a medida. Então, ó, transporte de medida, certo? Então, agora eu não preciso medir de novo, ó. Aqui está a minha peça toda, ó. Essa parte que eu transportei, que eu trouxe daqui, ó, olhando de cima, eu não vejo o vértice ali, mas eu preciso indicar um pontilhado, porque ali tem uma parte que toca o chão lá, né? Que é essa parte aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho que fazer o pontilhado. Então, olhando de cima, ó, eu vejo tudo plano, né? Mas lá embaixo, na parte de baixo, tem um pontilhado que equivale a essa parte aqui, certo? Então o correto da vista ortogonal, vista superior, é mostrar que existem então linhas lá que definem a peça, né? Então não é só aqui as linhas de contorno mais grossas e tal que eu estou fazendo, né? Estaria errado fazer assim, ó? Estaria errado? Não estaria errado, mas estaria incompleto a informação, tá? Ó, porque se você for ver a vista superior dessa composição agora, realmente isso aqui é só um retângulo aí, né? Tá lá, ó, só um retângulo. Mas por que está incompleto? Porque eu estou deixando de mostrar que a parte que toca o solo é só essa parte, não todo o retângulo, né? Então, quando eu faço aquela projeção aqui, ó, eu indico o quê? A linha pontilhada da parte que toca o chão, certo? Tá lá, ó. Muito bem. Essa aqui, então, para nós, é a nossa vista superior. Agora vamos fazer aqui, então, a nossa vista isométrica, ou melhor, a perspectiva isométrica, ou propriamente dito, isometria. A isometria que nós estamos fazendo equivale a 30 graus à direita, 30 graus à esquerda, né, pessoal? É esse o esquadro que a gente está usando aqui, ó. Esquadro de 30 graus, 60 graus. Às vezes eu escrevo lá na sala de aula, pego o esquadro lá e escrevo, ó, esse é o lado de 60 graus e esse é o lado de 30 graus e esse é o lado de 60 graus, tá vendo? Assim, ó. 30 graus mais fechado, 60 graus mais aberto. Aqui é 90, né? Quando eu falo esquadro de 45, só para ficar claro, ó, aqui é 45 e aqui é 45 e aqui é 90, né? Então,
45, 45. Então a gente chama esquadro de 45 e esquadro de 30, ou 30, 60. Tá? Então, esse esquadro agora nós vamos usar para fazer a isometria, ou a perspectiva isométrica. Né? Então, como que é a nossa linha de construção? Começa com aquele tripé que lembra assim um pé de galinha, né? Ó. Esse lado aqui, 30 graus, tá? Pro lado da direita lá também, 30 graus para lá, né? E aqui já o que seria a altura. Lembrando que quando nós estamos fazendo isso, 30 à direita, 30 à esquerda e a vertical das alturas, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que o prisma envolvente da isometria. Porque a gente vai fazer uma caixa, como se a gente fosse fazer a caixa de leite normal. Quem chegou depois aí eu estou falando, né? Eu estou desenhando a nossa caixinha de leite que nós recortamos, tá? Eu vi que teve gente que está chegando aí também. Ó, era uma caixinha de leite inteira, né? Assim, ó, bem bonitinha. Eu disse para separar aqui 8 centímetros e cortar daqui até o outro vértice e fazer duas peças. Eu tampei elas para ficar assim. Então essa que acho que nós estamos usando. Olha só, agora a vista lateral é essa aqui. Então ela vai ter que estar aqui para nós, ó. Exatamente nessa posição, tá? Inclusive se eu tirasse uma foto aqui e colocasse, era mais ou menos isso que vai acontecer. Eu vou ver o topo, a lateral esquerda e a vista frontal. Agora ela se esconde. Por quê? Porque a altura de uma perspectiva isométrica, ela é sempre você vai ver de cima, nunca você vai ver de baixo. Então se eu estou vendo sempre de cima e agora eu tenho uma rampa em negativo, eu não vejo mais ela se esconde para lá, né? Então eu não vejo essa parte. Mas ó, eu tenho que desenhar o limite até onde acaba lá. Diferente da peça de ontem, que ela estava assim, ó, daí eu vejo a rampa, né? Ontem a gente via, mas hoje, olha só, a lateral é assim, está invertida. Então, vamos fazer então a construção da peça. Olha só, como a gente já tem o sólido, eu sei que a altura da peça é 7, eu sei que daqui até aqui é 8, e eu sei que daqui até aqui é 20. E eu sei que daqui até aqui é 12. Então é isso que eu vou marcar aqui, ó. Na vista lateral, que é essa daqui. Lembrando, gente, que nós vamos fazer na vista lateral aqui, né? Quanto que é o total? O total é 12 mais 8, 20, né? Total. Então é o prisma envolvente. Eu vou pegar aqui a medida, ó, mais ou menos pela reguinha aqui, e transportar para cá. Tá aqui, ó. 20. Total 20, eu tenho que voltar 8 do fundo para cá. Então, vou pegar aqui, ó, 8 e vou transportar aqui, ó. Do 20, volto 8. Então, 8, total sobrou 12. Pessoal, se por acaso você tiver alguma dúvida, não entender, der algum probleminha, me interrompe, tá? E às vezes é melhor, deixa eu ver o chat aqui, às vezes o chat eu não consigo estar atendendo sempre. A escala é 1 para 125, isso mesmo. A escala é 1 para 125, tá? Então, às vezes, pessoal, então pode me falar, professor, ó, não entendi, qual que é isso? Pode me interromper sem problema nenhum, tá? Então tá aqui, ó. Marquei o 12 aqui, marquei o 8 aqui, que é isso aqui, ó, a vista lateral. Tá lá, ó. 8, transportei, e o 12, transportei aqui, ó. Certo? Tá aqui. A altura é 7, então vamos marcar agora a altura, 7. Eu estou fazendo assim, mas você vai fazer com o teu escalímetro, né? Daqui aqui, 7. A largura, ó, frontal, 7. Então, aqui, 7. Aqui sempre é bom lembrar vocês que para as nossas aulas, a gente sempre utiliza... Deixa eu tirar aqui o nome da perspectiva, né? Esse lado aqui é a nossa vista lateral, tá? E esse lado aqui é a nossa vista frontal, tá? E é lógico, a parte superior, né? A gente vê aqui, né? Superior, eu vou olhar assim, certo? Só para lembrar isso para vocês aí, né? Então, por isso que eu estou marcando
a vista lateral, ó, tô marcando aqui, ó, 12,8, 12,8. A altura, 7, 7. Veja que a altura tá tanto para lá como para cá, né? É 7. Basta aqui, marque aqui, ó, 7 de altura, 7 de largura frontal, ó, largura frontal, 7. Então, tá aqui já as diretrizes do nosso prisma envolvente. Agora basta que eu deslize o esquadro aqui em cima. Então, paralelo aqui, 12, ou melhor, 20, né? Bato o esquadro para lá, paralelo lá. A altura eu tenho que fechar lá porque é o prisma envolvente, né? Então, paralelo aqui. Tudo com linha auxiliar, tá? E paralelo lá no fundo, ó. Vamos apagar essa linha aqui para não dar confusão. Então tá lá as duas paredes do nosso prisma envolvente, a frontal e a lateral. Mas isso aqui é o prisma envolvente. Gente, é lógico, o nosso prisma envolvente praticamente é a caixa aqui, né? Mas agora tem o recorte que a gente tem que fazer. Vamos terminar o prisma envolvente aqui. A parte de cima, desloco 30 graus para lá. Rebato o esquadro. Esse ângulo que está, essa largura que está aqui, eu projeto deslizando para cá e tem então o prisma envolvente. Está lá o nosso prisma envolvente. E agora, hein? Agora vem a parte do recorte. Como é que é recortado? Ó, da ponta superior que está a 7 de altura, ligando ao 8 que está no chão. Então, da ponta superior que está a 7 de altura, ligando ao 8 que está no chão. Então, ligo aqui, ó. Pronto. Certo? Essa parte aqui, ó, não existe. Essa parte não existe. Essa parte também não existe. Porque isso não é peça. Ficou assim o desenho. E a parte de baixo lá? Ah, lá eu não consigo enxergar, porque agora a rampa está para baixo. Olha aqui, ó. Aquilo que eu falei no início, né? Então, se essa é a maneira que eu enxergo, vou tentar deixar bem parecido ali, ó. Se essa é a maneira que eu estou enxergando a isometria, o que acontece? Eu não consigo ver aqui embaixo, ó. Eu não consigo ver aqui embaixo também. Certo? E agora, gente, vamos fazer agora um furo aqui, ó. Como se eu passasse um furo ali para dentro. Lembrando que ontem nós fizemos o quê? Nós fizemos um cilindro aqui em cima, lembra? Né? Eu disse para vocês, ó, vamos fazer um cilindro assim, colocado na parte superior, assim, ontem, né? Ontem nós fizemos assim, ó, né? Um cilindro aí, ó, para vocês, né? Assim, foi assim que nós desenhamos. E hoje, hein? Hoje a gente está desenhando isso aqui invertido, assim, né? E aqui agora nós vamos fazer o quê? Um furo, como se fosse um cilindro. Então eu vou riscar a minha caixa aqui só para ilustrar para vocês. Imagine que eu vou fazer aqui em cima, aqui, ó, o círculo vai ter 6 centímetros de diâmetro. Então é como se eu fizesse aqui, ó. Um furo com 6 centímetros de diâmetro. Significa que na largura 7 eu vou deixar metade aqui e metade aqui de 1 centímetro, meio e meio. E aqui, como é 8, eu vou deixar aqui, por exemplo, 1 e aqui mais 1. E esses pontos já são as pontas medianos, tá? Mas agora vai ser um furo. Vai ser um furo e não mais um cilindro aqui para cima, tá? Como se a gente furasse lá. Então, olha só. Se você quiser fazer rapidinho, sem precisar ficar medindo muita coisa, né? Você pode literalmente fazer assim, ó. Quer ver como eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um espaço mais ou menos uma unidade lá do fundo, ó. Rebato o esquadro. Deixa eu só melhorar aqui que ficou um pouco torto. Afastei do fundo da caixa lá, ó. Afastei um pouquinho. Deixei aqui, vamos dizer. Pronto. Rebato o esquadro aqui, ó. E vou afastar um pouquinho também.
Se eu quiser agora fazer um quadrado a partir desses dois riscos, basta que agora, digamos que aquela medida eu vou pôr aqui, ó. Basta que agora eu faça a mesma coisa. Eu venho até aqui, eu já mais ou menos estudei a distância, né? Faço aqui. E para mim saber agora o quadrado perfeito aqui, basta que eu pegue uma vertical lá, ó, que é a diagonal. Tocou aqui. Quando tocou aqui, repete o ângulo para lá, apoiado na nossa régua aqui, né? Quando eu levo lá, ó, automaticamente eu fiz um quadrado lá, sem precisar ficar medindo muita coisa, tá? Repare que eu fiz a diagonal. Conforme eu olhar, dá a impressão que já é um recorte, como se fosse um furo quadrado lá para dentro. Mas nós queremos o quê? Um furo redondo, né? Então, como que a gente faz? Vamos fazer aqui, ó, bem grandão, aquilo que a gente vai fazer aqui, tá? Então, vamos lá fazer um quadrado de referência aqui para nós. Quadrado de referência para nós. Vamos pegar só para ter a mesma medida aqui, aqui. Então tá lá, ó. Esse quadrado, né, ele tá aqui, tá? Nós vamos encaixar aqui um corte, uma curva ali. Então, pela nossa regra, eu preciso achar o quê? As metades ou as medianas dos quatro lados, tá? Deixa eu só mudar um pouquinho a luz que está dando um reflexo lá. Isso aí, tá? Ou seja, eu preciso achar as medianas. Como que eu acho a mediana? Eu posso ir por medida ou posso ir pela própria diagonal aqui, ó. Peguei e cruzei só as duas diagonais, tá? E agora eu faço uma condição de paralelismo aqui, passando pelo centro aqui, ó, apareceu mediana, mediana dessa parte. Virando o esquadro apoiado também aqui, levo até lá, vai aparecer mediana e mediana, uma vez que eu achei o centro das duas diagonais. Então, aqui é uma mediana, aqui é uma mediana. Mediana é o lado do quadrado, mediana, mediana. Perfeito. Agora vamos fazer aquelas nossas subdivisões. Eu dividi o lado do quadrado em duas partes. Mediana, né? Agora eu vou dividir em quatro. Ó. A metade do segmento, metade desse segmento. Ficou quatro partes. Mas eu preciso mais uma vez para mim poder encaixar a curva aqui. Metade, 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 metade do que? Dos segmentos que sobraram. Total da divisão, 8 partes. Essa divisão você faz a olho mesmo, tá? Mas procura fazer certinho, olhando bem assim. Curiosamente, quando a gente começa a treinar esse negócio de fazer metade mais ou menos aqui, um terço seria aqui, a gente está treinando também essa sinapse cerebral de uma métrica na folha de papel, ou seja, o traçado manual teu tende a ficar melhor e mais preciso pelo simples fato de exercitar uma medida a olho sobre o papel. Agora, já aconteceu de eu chegar lá, né? Tá lá assim, ó, aqui tá a metade. Daí eu digo, acha a metade. Daí o cara faz assim, ó, metade. Gente, o que está acontecendo aqui? É aquela velha história lá que eu digo, né? O cara pegar e falar que isso aqui é um quadrado, ó. Não pode, né, gente? Então é uma coisa que vocês têm que desenvolver aí. Não pode fazer quadrado, tem que ficar aproximadamente quadrado. E quando eu digo metade, é para tentar chegar mais próximo possível da metade. Um pouquinho para cá, não tem problema. Mas, oticamente, você tem que treinar os olhos. E quando eu faço isso aqui sem medida, eu podia medir. Por exemplo, não é 6 por 6, porque é o diâmetro do nosso círculo? Sim, né? Se eu medir a metade de 6 é 3, a metade de 3 é 1,5. Né? E a metade, se eu for por medidas, também dá, vai ficar perfeito. Mas não é para tanto. A nossa ideia é dar uma referência de encaixe da curva. Agora, na isometria, né, parece que é meio simples, mas e quando é uma cônica, que daí você não tem essas medidas, daí você vai achar a curva de uma forma empírica, fazendo metades e metades, e dá certo, tá? Então por isso que a gente está aprendendo assim agora. Então,
Dividida o lado em 8 partes, lá eu vou dividir em 8 partes também. Já tenho duas. Duas, porque é a mediana do lado, né? Mas agora, ó, metade e metade das medianas do que sobrou, e agora metade e metade dos segmentos que haviam sobrado. A olho mesmo. Ah, professor, e se eu projetar para o lado de cá, vai dar... Claro, vai dar a mesma coisa. E se eu projetar para o lado de cá, também vai dar a mesma coisa, né? Essas projeções. Mas eu acho mais rápido, em vez de pegar a régua, fazendo o olho, ó. Metade, metade, a metade disso. Tá aqui, a metade disso. A metade daqui, metade, metade, metade e metade. Sem mexer em régua, nada, eu já consigo fazer aproximadamente 8 divisões ali. E agora a nossa regra básica. Eu sempre anoto aqui, né? Para vocês não esquecerem. Ó. É a mediana ligada a uma subdivisão, à direita ou à esquerda. Se eu começar com essa, eu posso escolher esse ou aquele. Tá? Depois, o segundo ponto eu vou ligar com o segundo ponto daquele lado que eu escolhi andar. Tá? O terceiro ponto que eu estou, do lado que eu estou, com o terceiro ponto do lado de lá. E o quarto ponto do lado que eu comecei, com a mediana que sobrou do lado de lá. Então, eu sempre tenho falado para girar no sentido anti-horário, mas tanto faz, gente. E tanto faz se você começar ali, aqui, aquilo, aqui, para qualquer lado. O importante é, se eu escolho a mediana, essa aqui, por exemplo, essa aqui que eu vou começar, escolhi essa. Onde que eu vou ligar ela? Com um ponto à direita ou com um ponto à esquerda, tá? Então eu vou ligar lá, ó. Por exemplo, agora eu vou começar. Mediana com o primeiro ponto oposto aqui, mediana com o primeiro ponto. O segundo ponto do lado que eu estou escolhendo com o segundo lá, ó. O terceiro com o terceiro lá. Eu estou usando régua agora só por pura conveniência aqui. E o quarto com a mediana lá. Pronto, ó, já apareceu aonde tem que tangenciar a curva. E agora, de novo lá, ó, a mediana desse lado com o primeiro oposto lá, ó. Mediana primeiro, segundo, terceiro, quarto, mediana ou mediana primeiro, como se fosse vindo de lá pra cá. Gente, eu digo pra vocês, dá pra fazer com a régua? Claro, dá pra fazer com a régua, fica bacaninha e tal. Mas esses traços, eles são apenas auxiliares, eu não vou usar eles. Eu prefiro que você trace ele com a mão livre. Mediana primeiro, segundo, terceiro, quarto, mediano. Tá? Por quê? Porque você está treinando a mão. Isso é bom, tá? E não precisa fazer com régua, tá? Então vamos lá agora a mão livre. Ó. Mediana primeiro, segundo, terceiro, quarto, mediana. Mediana primeiro, segundo, terceiro, quarto, mediana. E tá lá já a nossa curva. Esse que é o legal desse método. E é aí que vocês têm que chegar. Com essa condição, deixa eu achar a tampinha, de conseguir encaixar ali, então, a nossa curva, tá? Então, olha só. Lembrando que a curva, ela tem que caminhar, ela tem que tangenciar o lado do quadrado vermelho, lá. Ó, o arco que tangencia, passando em M, ó. Aqui, tangencia, passando em M. E abrindo já, ó. Aqui também. Tem que tangenciar, passando por cima das linhas ali, mas é aqui que nós estamos fazendo. E lá também, tangenciando em M, ou na mediana, né? Quando você fez isso, basta agora que você prolongue e faça uma concordância, a mão livre, com os arcos que nós acabamos de traçar. Esse arco, ele não vai tangenciar as linhas por dentro, as linhas auxiliares. Não, ele não vai tangenciar. Ele vai meio passar por cima mesmo. Detalhe, quanto mais distorcida for a perspectiva, mais ele vai, como que diz? Mais ele vai passar por cima dessas linhas. Mas o importante é a gente conseguir enxergar o quê? O encaixe geral da curva no espaço. Então, se eu for fazer a mesma coisa aqui, que na realidade isso que eu estou fazendo aqui é para fazer aqui, ó. Eu só não estou fazendo aqui porque aqui fica muito miudinho, fica ruim para vocês verem. Mas teoricamente seria mediana, as subdivisões, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, E o que eu ia fazer? Mediana primeiro, segundo, terceiro, quarto, mediana primeiro. E aqui ia surgir o quê?
deixa eu mudar. Aqui ia surgir o quê? O círculo em perspectiva, ó. Que nesse caso eu sei que é mais ou menos isso aqui que vai acontecer, ó. Certo? Que nada mais é do que isso aqui desenhado aqui. Então, agora apareceu para nós o recorte. E como que eu vou indicar isso aqui para ficar melhor? Lembra, gente, daquilo que eu falei? Que quando você tem assim uma figura cilíndrica, imagine, né? Deixa eu pagar aqui, fazer aqui um rabisco aqui rapidinho. Eu tenho uma figura cilíndrica aqui, ó. Então digamos que seja um cilindro. No caso nosso cilindro tem 6 de diâmetro por 7 de altura, tá? Como que eu represento a achura disso aqui? Ó, a metade de todo esse segmento, eu vou fazer um risquinho de achura. A metade desse espaço que sobrou aqui, outro risquinho. A metade desse espaço que sobrou, outro risquinho. Opa! E a metade desse espaço que sobrou, outro risquinho. E assim eu vou fazendo, apertando esses riscos na medida que ele vai chegando perto do contorno lateral esquerdo. Por o lado de cá, a mesma coisa, ó. A metade de todo esse espaço, não precisa medir nada, você faz na régua mesmo. A metade disso, a metade disso. Tá? E pronto, já deu a sensação de curvatura, que é o que nós precisamos. E ali, hein? Ali dentro, a mesma coisa. A mesma coisa, só que a ideia agora é como se fosse cavado lá para dentro, ó. A metade de tudo. A metade desse segmento aqui, ó. Desse espaço, ó. Seria mais ou menos aqui. A metade desse espaço. A metade desse espaço. E a metade desse. Quase fechou lá. E aqui, a mesma coisa. A metade total. A metade desse. E a metade desse. Olha lá, já deu aquela sensação de curvatura para dentro ali do cilindro, tá? Agora é um recorte, né? Mas automaticamente eu tenho a sensação de recorte mesmo, certo? Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza, né? Então só dando nome aos bois aqui, ó. Vistas ortogonais. Frontal lateral superior e isometria. Lembrando a vocês que esse é um exercício que compõe o nosso caderno de exercício. Coloque lá do lado lá o nome e a data, né, que foi feito, o desenho, tá? E esse aqui eu vou fazer uma foto. Fazer uma foto do... Deixa eu só ver aqui. Estamos em 33 pessoas. A chamada, pessoal, eu faço mais ou menos... A escala é 1 para 125, Mustafa. A chamada a gente faz por aqui, tá, gente? Né? Olhando aqui a tela, que eu estou gravando a tela. Beleza. O que eu ia comentar com vocês? Vamos fazer agora, só para finalizar a aula de hoje, ó, eu vou fazer uma foto aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Porque eu vou apagar ali agora uma parte ali. Vou fazer uma foto aqui. Ok, depois isso aqui vai estar disponível para vocês. Eu vou apagar agora aqui para mostrar uma outra coisa para vocês, tá ok? Vamos lá. Deixar esse quadrado aqui. Pessoal, digamos que agora eu estou desenhando uma isometria, uma perspectiva cônica, tá? Olha só, digamos que a minha cônica seja assim, ó. Opa, ficou meio torto ali. Mas esse aqui são os feixes cônicos. E eu tenho aqui a necessidade de fazer um quadrado aqui, ó. Veja, agora não é mais isometria, tá? É cônico.
E agora, como que eu encaixo aqui a curva? Exatamente seguindo a mesma receita de bolo daquilo que nós já fizemos anteriormente. Olha só, se eu cruzar a diagonal aqui com a diagonal aqui, ó, vai surgir um centro geométrico. Se eu passar aqui uma linha paralela a essa, e esse paralelo agora é indo para o fuga lá, ó, mediana, mediana. E a de lá também, daqui vai para o fuga, porque agora aqui eu tenho, isso aqui é perspectiva cônica. O que caracteriza a perspectiva cônica? Justamente a ideia de um feixe cônico para a direita, um feixe cônico para a esquerda. Desculpa, feixe cônico para a direita, feixe cônico para a esquerda, tá certo? Então, quando tem isso, não muda o conceito de eu achar a mediana cruzando primeiras diagonais dessa peça, né, do quadrado, e passando por ela, apontando para o feixe, mediana para lá, mediana para cá. Certo? Vou apagar só para não dar muita sujeira aqui, muita confusão aqui na tela. Então tá lá, como que eu encaixo aqui uma circunferência ou um meio círculo? Gente, quando é isométrico, quase dá para você fazer assim, ó. Um tipo de raio, daí aqui um raio menor, que é tipo um círculo, né? Isso aqui a gente faz em geometria mesmo. E depois ponta seca lá, abertura aqui, a gente faz assim. E fica um círculo geométrico. Fernanda. Certo? No caso da isometria, dá para você fazer geometricamente a curva, tá? Ou a elipse, ou o círculo perspectivado. Mas no caso da cônica, não. Não dá para você fazer geometricamente. Aqui você tem que fazer, encaixar a curva aqui. E um dos métodos mais fáceis é esse que a gente aprendeu aqui na isometria. Então, vamos lá, rapidinho. A metade, 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 a metade dos segmentos, né? E mais uma vez a metade dos segmentos que sobraram, ó. Metades, metades, metades. Porque essa é a nossa regra. E veja que aqui, ó, eu também não estou medindo, eu estou indo no olho. Pronto. E agora a ligação das partes como nós fazemos lá, ó. Mediana com o primeiro do lado de cá. Segundo, terceiro, quarto mediana. Mediana primeiro lá. Segundo, terceiro, quarto mediana. Mediana primeiro aqui. Segundo, terceiro, quarto mediana. Mediana com primeiro aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto mediana. Olha só. É um círculo também, mas é um círculo agora mais distorcido, porque o que acontece, nós estamos numa perspectiva cônica, mas ele também serve para mim conseguir colocar aqui o círculo numa situação cônica. E às vezes esse círculo aqui, ó, ele também vai ficar mais distorcido por ser uma perspectiva cônica, tá? Então, essa é a ideia. A gente tem que estar treinando a interpretação, tá, das vistas ortogonais. Para isso, nós estamos utilizando o nosso modelo de caixa de leite aqui. E nós fizemos, então, mais uma outra parte arquitetônica aqui, né? Se fosse o caso, então, agora da gente atualizar, deixa eu ver que hora é isso, atualizar o nosso desenho, digamos, eu fiz aqui, ó, um furo, um recorte cilíndrico, certo? Como que eu mostro que isso aqui está ali, ó? Eu projeto isso aqui, aqui, projeto aqui e levo para lá também, né? Aqui, por projeção, aqui. Vai aparecer os pontos que está literalmente vazando o meu sólido lá, ó. Por aqui. Ou seja, estou dizendo, ó, lá tem um corte lá, né? E lá, aqui, ó, aqui no caso não vai, aqui vai acontecer de pegar em cima das linhas, né? Mas seria também linhas pontilhadas, mostrando que está furado a nossa peça lá, certo? Então tá aí, gente. Essa seria a nossa
A aula de hoje, na realidade, é uma continuação da aula passada, né? Que é justamente interpretação das vistas e desenho perspectivo. Beleza? Vou tirar mais uma foto, que eu ainda quero pegar mais esses últimos 7 minutinhos que a gente tem para fazer uma colocação para vocês aqui. Aqui. Então, olha lá. Pessoal, digamos que agora eu vou fazer, tá? Só para introdução da perspectiva cônica, digamos que agora eu vou fazer literalmente uma perspectiva cônica do nosso modelo aqui, ó. Inclusive com essa rampa aqui. Pense o seguinte, pense comigo. Gente, eu quero fazer uma arquitetura mais arrojada. O que vocês acham que é mais arrojado, né? Digamos uma arquitetura toda monobloco, assim, ó. Monobloco, né? Quadradona, assim, pá, né? É legal, tem arquiteturas bonitas assim também, né? Mas digamos que agora eu quero dar uma certa leveza na minha arquitetura. E agora eu faço um desenho para mostrar para o meu cliente e mostro assim, ó. O cara não enxerga a rampa. Ei, não é legal, né? Agora é hora de eu fazer o desenho da perspectiva cônica, tá? De maneira que a altura da observação tem que ficar menos que 7. Para mim conseguir mostrar a rampa. Aí, o aspecto da nossa... do valor arquitetônico, né? Então, vou apagar aqui só para mostrar como que seria, então, agora um exemplo da nossa perspectiva cônica. Mesmo que eu não faça literalmente aqui toda a cônica, né? Olha como que nós vamos fazer aqui, ó. Toda perspectiva cônica, eu preciso dos dados. Quais são os dados? A escala, no caso a gente está desenhando 1:125, tá? Eu preciso da distância da observação e eu preciso da altura da observação. Isso que nós já observamos lá nas nossas aulas, tá? DO, distância da observação. HO, professor, qual a distância da vista frontal para a lateral? Dessa daqui para cá? Deixa assim, mais ou menos, se você usou 7, deixa aqui no mínimo, no máximo 5, tá? É aquilo que eu falo, para não deixar colado aqui, tá? No caso aqui, então, olha só, a perspectiva cônica, digamos que eu estou fazendo um esboço, um sketch, um desenho rápido que eu preciso fazer. Olha como é fácil, ó. Eu sei que eu preciso de uma linha horizontal aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, assim meio usando o esquadro aqui como uma guia para me fazer uma horizontal rapidona aqui, ó. Fiz uma linha horizontal, tá? Quando eu digo que eu tenho que fazer uma distância da observação, o que eu uso como uma referência? Bom, se a minha peça ela já tem 20, que seria a maior medida dela, então eu tenho que ficar no mínimo a 20. O ideal é 25, 26, 30, tá? No meu caso eu vou ficar a 20 também, ó, faz de conta, ó. Que seja esse tanto, um pouquinho mais, ó. Esse mesmo tanto, que é mais que 20, digamos que seja 23, tá? Faz de conta, ó. Eu medi aqui mais ou menos, a peça tem 20, mas eu vou ficar mais, ó. Tá vendo, ó? Daqui aqui, pus um pouco a mais. Esse mesmo tanto eu jogo pro lado de lá, que é a distância da observação. Olha só. Aqui pra cá. Isso aqui é o meu fuga direito. E esse aqui é o meu fuga esquerdo. Veja, eu estou fazendo um sketch. Um sketch do quê? De uma perspectiva cônica. Do quê? De um sólido que eu estou dizendo que vai ser uma arquitetura arrojada. Pessoal, nenhuma dificuldade, né? Linha do horizonte. Na linha do horizonte eu marco um centro e marco a distância da observação. No caso, 23 para a direita, 23 para a esquerda. Achei os pontos de fuga direito e esquerdo. Tranquilo. E agora a linha das alturas. Vou fazer assim, ó. Tá? Qual é a altura da minha peça? É 7. Mas eu não quero ver ela de cima, que nem a gente viu na isometria. Eu quero ver ela de baixo. Então eu tenho que estar mais baixo do que 7. Como que a gente marca a altura da observação? A partir da linha do horizonte para baixo. Se eu ficar a 1 de altura, ó. Faz de conta, isso aqui faz de conta que tem 1 de altura. Eu consigo enxergar como uma arquitetura? Sim. Então olha só, vou marcar aqui 1 de altura.
1 para baixo. Isso aqui é o pé, onde a altura equivale a 0. Marquei uma unidade, tá? Então, olha só, a altura da observação que eu escolhi agora é 1. Por que isso? Eu estou fazendo um sketch. E esse sketch é para dar uma ideia de como vai ficar a minha arquitetura, certo? Então, ó lá, marquei 1 para baixo, altura 1 para baixo, certo? E agora, qual é a altura da peça? 7. Então, a partir do P, que equivale ao 0 da altura, eu vou marcar 7. Olha lá, ó, a altura está aqui, ó, 7 unidades. Vou transportar para cá, a partir do P, 7 unidades, está lá, ó. Igualzinho, mais ou menos, a gente fez no prisma envolvente da isometria, mas agora é cônico. Como que eu faço? Da altura total, fuga esquerdo, do pé ou da parte de baixo, fuga esquerdo, daqui para lá, fuga direito, daqui para lá, fuga direito. Ó, vou apagar a linha do horizonte só para não confundir. Mas isso aqui equivale àquele prisma envolvente do início lá, ó. Só que lá era isométrico. E daí eu marquei 7 e 7, ó. Esse era o prisma envolvente isométrico, né? Aqui, ó, é o prisma envolvente cônico. Mas e agora? E como que a gente faz aqui aquela quantidade para a direita, para a esquerda? Aqui, a nossa regra é a regra do quadrado sentimental, né? Uou, nosso coraçãozinho lá, com a sua diagonal de referência. Então, ó, eu quero que aqui tenha 7 por 7. Então, a sentimento eu coloco aqui a minha medida. Ó. Aqui, ó, eu coloquei aqui sentimental, né? Então, agora, ó, baixei aqui. Ficou com cara de um quadrado perspectivado? Sim, tá bom aí. Se eu quiser fazer um pro lado de cá, posso fazer também. Mesma medida pro lado de cá, tem um quadrado, como se fosse um cubo, né? Mas olha só que legal, gente. Eu vou usar a diagonal auxiliar aqui, ó, para transportar 20 unidades para lá. E olha como é que começa aqui, ó. Aqui é 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu meio errado aqui porque eu fiz no olho, né? 7 é a altura. Isso aqui é a linha de verdadeira grandeza que a gente fez lá no começo. Vamos terminar aqui. Aqui ela vai sobrepor lá, né? Mas de conta ela continua lá, ó. Vai-se embora. Eu comecei a marcar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que marcar até 20. Então eu já vou marcar lá, ó. 20 aqui, ó. 20. A partir do P, vou marcar 20. Deu lá em cima, ó. 20. 20 unidades. Apontando para o fuga direito. Cortou aqui a diagonal. Quando cortou a diagonal de referência, que agora já está em perspectivado, descendo lá, ó. Lá é o 20. Perspectivado. 7 por 20 perspectivado. 7 de altura por 7 de largura. Mas e os outros 12, ó, como ficou apertadinho, porque está diminuindo, né? O 7, ó, indo para o fuga, tá aqui 7 também. O 20 indo para o fuga, tá aqui 20. Certo? Então agora, ó, vou apagar as linhas auxiliares aqui e vou fazer... desculpa, eu preciso marcar o 8 aqui ainda, ó. 7, 8. 8 lá. 8 indo para o fuga, cruza a diagonal aqui, ó. Cruza a diagonal, agora rebate ele aqui para baixo. 8. Então, se aqui era o 7, aqui é o 8, ó. 8 no chão. Liga com a ponta aqui em cima. 8 no chão, liga com a ponta lá em cima. E agora, e o outro 8 para lá? Ó, basta que você vá daqui pro fuga direito, tá? Desenhando essa parte aqui, ó. 8 no chão, né? Vai para lá. Daqui, vai para lá. E esse ponto, que é o 7 de largura, volta, fuga esquerdo, cruza com 8 no chão lá. Agora, se eu ligar aquele 8 no chão que está do lado de lá com o
bico aqui de cima, apareceu agora a nossa perspectiva mais bonita, mais arquitetônica, né? Então, gente, eu só estou mostrando aqui o nosso sketch, tá? Olha só lá como ficou a nossa arquitetura lá. Vamos tirar o prisma envolvente. Essas linhas auxiliares. E está lá então agora, ó como fica mais bonito você apresentar a sua arquitetura, a linha do horizonte mantém, né? Vamos tirar o prisma aqui, ó. Isso aqui agora é a nossa casa lá, olhando uma pessoa que está a um de altura. Olha o que ela vê. Digamos que aqui agora eu fosse fazer um envidraçado, bem bacana, né? Indo pro fuga lá, ó. Certo? Aqui fosse fazer uma porta aqui, né? Ou aquele arco que nós tínhamos feito na outra peça. Faz de conta que é um edifício monumental, daqui vai pro fuga também lá, né? Digamos que fosse fazer o cilindro lá em cima, como que eu encaixo aquela curva lá, ó, de novo? Eu vou fazer aqui um exemplo aqui, né? Faria um quadrado perspectivado lá em cima, acharia metade, metade, metade e encaixaria lá a curva lá, ó, tá vendo? Então, tá aí mostrando para vocês um sketch rápido de perspectiva cônica. Isso aqui, gente, é só para mostrar para vocês onde nós vamos chegar, tá? Lembrando que é uma perspectiva cônica a sentimento. E aqui eu fiz pequenininho assim, né? Pra gente finalizar, já dando assim uma introdução, que a gente vai fazer as perspectivas dessas peças que nós já estamos desenhando aqui, tá? Então, isso aqui é perspectiva cônica. Falou, pessoal? Ok? Por hoje é só. Lembrando a vocês que qualquer dúvida de exercício, qualquer coisa que vocês tenham alguma dificuldade, ou interrompe aqui na hora, falamos, precisa fazer as perspectivas cônicas? Não, não, não. Não precisa fazer essa aqui agora não, tá? Eu só estou mostrando como que é o sketch com aquele método que a gente começou a ver, tá? Na semana que vem a gente vai começar a fazer cônica. Esses desenhos vou fazer. Pegue a folha número 1, tá lá. Agora a gente vai desenhar assim. Daí eu vou fazer certinho com vocês as cônicas. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa. Professor, os desenhos da aula anterior, o senhor mandou foto no grupo? Mandei. Tá lá no grupo no WhatsApp. Aquele da aula passada, né? Qualquer coisa tem a aula gravada, tá? Já está no YouTube. Já tá no YouTube lá para vocês reverem a aula. Passem, falem para os amigos, né? Qualquer dúvida, ou me mandam um WhatsApp, ou pode falar aqui na hora também comigo. Eu prefiro até que vocês abram o áudio de vocês e perguntem, assim, às vezes uma dúvida do desenho, né? Mas tranquilo, o jeito que vocês acharem melhor, que ficar mais confortável para vocês, não tem problema. Ah, professor, eu estou desenhando aqui 3 horas da tarde, não sei como é que... Não tem problema, me chama lá, faz um áudio, professor, como é que liga aqui e tal, eu podendo assessorar vocês aí, mesmo que seja fora do nosso horário, não tem problema. Eu dou preferência que seja aqui no horário da aula, tá? Mas não é nada obrigatório. Professor, não estou puxando o saco, sua aula é muito legal. Legal, Marcelo, valeu, obrigado aí pelo elogio aí, tá ok? Gente, então tá, eu tenho uma aula já agora, aula com o pessoal de moda, eu vou ter que encerrar a nossa sala aqui, tá ok? Um abração para vocês, uma boa noite, bom fim de semana, fiquem com Deus, tudo de bom aí. Valeu, boa noite. Boa noite, Vinícius, boa noite, Laura, boa noite, Mustafa, Letícia, Gabriel, Laura, Simoni, tchau, tchau, Nizar, Marciano, Camila, Lucas, Fernanda, Roger, Bianca, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês, tá ok? Até a próxima. Tchau, tchau.